Boa noite, meninas. Vamos esperar um pouquinho para o pessoal que está entrando. O Facebook demora. Como que tá o tempo aí? Me contem. Aqui, graças a Deus, começou a refrescar um pouquinho. O nosso tema, então, da live de hoje é a disciplina. E hoje vocês estão notando que tá um pouquinho diferente, né? Porque eu vou fazer a transmissão com os nossos slides, que eu gostaria de ter feito na vez passada, né? Porque eu já falei sobre isso, né, aqui, do quanto é fundamental que a gente, quando vai aprender alguma coisa, a gente possa escutar, mas visualizar também. Quando a gente visualiza e escuta, o aprendizado ele é maior do que só quando a gente escuta alguma coisa. O nosso visual, ele é importantíssimo. Então, por isso eu tô fazendo assim hoje, né? Porque tem algumas coisas que eu desejo que vocês visualizem. Tá bom? Deixa eu só ver aqui. Então, vamos iniciar. Como eu falei para vocês, né? Eu vou diminuir aqui, vou ficar bem no cantinho, porque eu quero que, além de que vocês escutem a minha voz, principalmente que vocês também possam visualizar isso tudo que eu tô falando. No nosso processo de emagrecimento, meninas, a disciplina, ela é importantíssima. Além do comportamental, que faz toda a diferença no nosso processo, desenvolver a disciplina faz parte disso. Se nós não temos a disciplina desenvolvida, dificilmente a gente chegará em algum lugar. Mas por que, Angélica? Porque aí você conta com outras coisas. E eu vou te dar exemplos disso. Muitas pessoas dizem assim, mas eu não inicio uma dieta porque eu não tenho motivação para começar a dieta. Aí são aquelas pessoas que esperam pela segunda-feira ou pelo dia perfeito. Se a gente esperar as condições perfeitas, meninas, a gente dificilmente vai encontrar. Talvez encontre, mas de repente isso demore demais. Então, o fato da gente entender isso é saber que as escolhas são nossas e a gente precisa, né, iniciar isso sem motivação mesmo. E aí, um dos exemplos que eu dou sempre, né, que é algo que eu acho que é muito relevante e que passa essa mensagem pra gente, é sobre o nosso trabalho. Eu, graças a Deus, trabalho com aquilo que eu amo. Eu costumo dizer que não é um trabalho, né? Aquilo que eu faço, ele reflete muito mais a minha vida como um todo do que um fardo, né? Muitas pessoas, infelizmente, carregam um fardo no trabalho. Não gostam do seu trabalho, encontram dificuldades ali. Mas mesmo sob todos esses aspectos, a pessoa levanta de manhã, mesmo sabendo, né, de tudo que ela vai enfrentar, e ela vai. Por quê? Porque ela está motivada aí, ou porque ela precisa daquele salário no final do mês, ou porque talvez acordar no sábado de manhã talvez vá render uma futura promoção. Então, como adultos, a gente precisa enfrentar essas coisas com disciplina. Porque se a gente contar com a motivação, o dia que ela não estiver ali, a gente vai querer driblar. Então, para que a gente possa levar a nossa dieta a sério, a gente precisa desenvolver. Nós não nascemos com disciplina.
A disciplina, ela é desenvolvida. E aí, dentro do programa, né, eu trago algumas tarefas para que vocês realizem, para que vocês criem disciplina. A primeira delas que eu proponho é que vocês coloquem, né, toda segunda-feira o peso e medidas de vocês. E aí, muitas de vocês falam, mas eu não perdi nada, né? E às vezes não coloca, não compartilha no grupo. E eu sempre falo, quando eu dou os parabéns para vocês no grupo, não é porque vocês perderam, porque uma perdeu 5 quilos ou porque outra perdeu 300 gramas. É pelo comprometimento. Muitas vezes eu nem olho a quantidade de peso que a pessoa perdeu. Eu dou os parabéns pelo fato da pessoa estar comprometida com o seu processo. E ela compartilhar, você compartilhar isso, é se comprometer. Porque às vezes não está tão satisfatório assim. Mas se você se compromete, você está dizendo para o teu cérebro que indiferente de estar bom ou não, você está ali. Então, dentro do programa, muitas das tarefas que eu trago para vocês é sobre disciplina justamente porque nós não nascemos com ela. Nós precisamos desenvolver ela. E aí eu trago, né, alguns filmes para que vocês possam assistir, né, e que vocês possam entender o propósito, né, dessa disciplina. Então é importante que vocês entendam, né, esse processo. E aí agora eu vou passando alguns slides e falando sobre isso para que vocês entendam melhor, tá bom? E aí eu trago aqui nesse primeiro slide, né, alguns filmes dos quais eu passo, né, para vocês. Todos eles têm uma lição que nós podemos tirar, tá? Desses filmes. Muitos deles, deixa eu ver aqui, mas eu acho que todos os filmes que tem aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 filmes aqui. O único que não é filme, que é um documentário menorzinho, que é o do Kai Grein, né? Que é de um fisiculturista, onde mostra, né, a rotina diária dele, que é um documentário que eu acho sensacional, porque mostra a realidade de uma pessoa quando ela quer atingir o seu objetivo. Mas todos eles são baseados na vida real, tá? Então, o Sem Limites é um filme sensacional, onde o ator, né, é uma pessoa muito bem sucedida, é uma pessoa que está no topo da sua carreira e desenvolve uma doença. E ele tinha tudo para se entregar. E, pelo contrário, ele teve disciplina para lutar contra isso. E muita disciplina, não foi pouca. Dentro de um cenário onde não era colaborativo, né, porque as pessoas que estavam no mesmo nível de doença que ele eram pessoas completamente desesperançosas, e ele mesmo nesse cenário pôde, né, lutar e mostrar ali para as pessoas o quanto a disciplina, mesmo na dor, ela fez toda a diferença na vida dele. Aí depois a gente tem, né, o Coach Carter, que é um outro filme também muito lindo, uma história, né, de um professor que muda toda uma escola por se empenhar e por uma escola onde não tinha estrutura nenhuma, num bairro onde só tinha roubo, assassinatos, aonde ninguém acreditava naqueles jovens, e ele acreditou. E ele não só acreditou, como ele trouxe, né, elementos para que aqueles jovens se desenvolvessem, para que eles tivessem limites, aonde eles tinham regras, aonde nada disso
existia, né? Então ele mudou completamente o cenário e aonde eles acabaram no final sendo vencedores. Depois o Kai Greene, que é esse documentário que eu falei do fisiculturista, que é excelente, que mostra a rotina, né, de um dia na vida dele, é espetacular. Antes de Partir, que é um filme sensacional, que mostra também não só a questão da disciplina, mas também do quanto a gente precisa acreditar na gente e não só priorizar os outros. Porque nesse filme, o tempo todo, eles priorizaram outras pessoas e não se priorizaram. Então, a partir do momento que eles veem que eles estão partindo, eles começam a se priorizar e ver o quanto eles ainda tinham que realizar. E aí, dentro do nosso processo, isso nos serve, né, meninas, para que a gente possa refletir. O quanto a gente se prioriza. A gente está sempre dando o melhor para o filho, para o marido, mas e eu? Aonde que eu estou aí? Depois tem O Menino que Descobriu o Vento, que também é um filme espetacular, aonde essa criança, né, tinha tantos sonhos e o quanto ele lutou também em um lugar onde ele era desacreditado, aonde não acreditavam nos sonhos dele, aonde não acreditavam que isso fosse, que as coisas que ele propunha, né, fossem uma realidade um dia. Então é um filme excelente. E aí o último, né, desses todos que eu indico é o Primeira Classe, aonde é um menino, né, que tem uma síndrome, aonde é uma síndrome, não sei se vocês já escutaram falar, é síndrome de Tourette, aonde as pessoas têm vários comportamentos que elas fazem sem que elas queiram. Então, não sei se vocês já ouviram falar de pessoas que falam palavrão, estão conversando e simplesmente começam a falar palavrão. Essa é uma das mais raras, mas eu diria que uma bem difícil, porque as pessoas não entendem e ele não fala porque ele quer, é por conta da síndrome. Tem outras que as pessoas emitem sons de animais. Tem outras que as pessoas fazem movimentos bruscos, então você está falando com a pessoa, talvez você não conhece, quando você vê a pessoa está assim, ou está pulando. Então são coisas assim bem difíceis de se assimilar quando não se sabe dessa doença. E desse menino, ele emitia som o tempo todo, né? Principalmente quando ele ficava ansioso. Isso, de certa forma, atrapalhava, né, a aula, e ele era muito julgado, porque isso era algo visto como que se ele fizesse de propósito, como se ele quisesse atrapalhar a aula. Então, assim, ele enfrentou um monte de barreiras, né, e o sonho dele era de ser professor. E aí vinham, né, muitos apontamentos do tipo, como você vai ser professor tendo, né, essa síndrome. E dentro de toda a vida dele, ele lutou, né? E ele teve disciplina para ser um dos melhores alunos, para se destacar. E já na vida adulta, né, teve muita dificuldade para encontrar um emprego por conta da sua síndrome, porque as pessoas desacreditavam. E inclusive o pai dele, né, a mãe dele dava muita força, mas o pai dele não acreditava que isso era possível, e isso feria ele também. Até que ele chegou ao sonho dele, né, e conseguiu, e virou o jogo, né, e mostrou que isso era possível. Então, assim, são filmes que, se vocês puderem, tá, assistir, vai com certeza mudar essa visão que vocês têm sobre a disciplina. Muitas pessoas vão dizer, mas ele tinha, né, todos eles tinham um objetivo maior. De fato, logo vocês vão chegar a esse ponto.
Para que a gente possa ter disciplina, de fato, nós precisamos ter não só um objetivo maior, mas um objetivo claro e bem delineado daquilo que eu quero, porque senão, de fato, a gente não vai para frente. Aí tem 3 frases que eu gosto muito e que eu trago sempre, que é a primeira, né? Disciplina é o que separa quem tem resultado daquele que tem desculpa. A pessoa que não tem resultados é aquela que tem desculpa para tudo. Eu não consigo fazer a minha dieta por conta do meu marido, do meu filho, das férias, do Covid. Tudo isso, meninas, são agentes que a gente fala, né? Agentes da nossa vida. Nós precisamos entender e saber lidar com isso. Porque senão a gente precisa se enfiar numa bolha e ficar ali dentro e fazer dieta ali dentro. Porque eu preciso mudar tudo para que eu possa fazer uma dieta. E não é assim. A gente não pode mudar tudo. A gente não consegue ir caminhar na rua sem que a gente passe por uma padaria, por exemplo. Dentro do supermercado, você vai passar, as tentações, elas vão estar ali. Então, o que a gente precisa mudar? O comportamento, a forma com que eu me relaciono com isso tudo. E não o contrário. As pessoas, elas não podem mudar, meninas, pelaquilo que é nosso. As escolhas sempre vão ser nossas e de mais ninguém. Muitas alunas, né, logo que estão iniciando, falam assim: Angélica, eu vou em um aniversário hoje e eu sei que eu não vou aguentar pelo brigadeiro. E eu sempre falo a mesma coisa, você tem uma escolha. Ninguém vai lá na festa abrir a tua boca e enfiar a goela abaixo esse brigadeiro. Se você comeu, foi porque você optou, foi porque você escolheu. Então, na nossa vida, sempre vamos ter escolhas, indiferente se ela for positiva ou negativa. A escolha sempre será nossa. A outra frase que eu gosto muito é: a disciplina é fazer o que tem que ser feito. Isso, meninas, traduzindo para hoje, é ser adulto. Ser adulto é fazer as coisas gostando ou não. Seria o mundo ideal, né? Aquele onde a gente pudesse fazer apenas aquilo que a gente gosta. Mas não é assim. E por que em outras áreas da sua vida você entende isso e na dieta não? A dieta é a mesma coisa, não muda nada. Fazer apenas o que você gosta é levar você ao fracasso. Porque fazer apenas aquilo que gosta, você não vai fazer atividade física porque você não gosta. Você não vai comer saudável porque você não gosta. Você não quer adaptar o seu paladar. Então, disciplina, lembram que eu falei antes sobre a motivação? Esperar pela motivação é justamente isso. É fracassar. Porque aí eu não entendo que disciplina é fazer o que tem que ser feito. Eu estou esperando pela motivação, eu estou esperando pela segunda-feira, eu estou esperando para o próximo ano. E assim eu vou empurrando com a minha barriga. Outra é: disciplina pode parecer uma prisão, algo ruim, se o seu objetivo não for bem definido. O que eu acabei de falar? Quando nós não temos objetivos definidos, isso se torna um fardo. Como que dentro do emagrecimento você vai ter um objetivo bem definido? Aonde você quer chegar? Se você tem claro aonde você quer chegar,
você vai traçar metas para isso. Isso, por exemplo, acontece no trabalho. Quando você tem objetivos maiores, você entra, eu vou dar o meu exemplo, tá? Para ficar mais claro. Quando eu iniciei, eu já sou psicóloga há 14 anos, esse ano eu faço 15 anos hoje é 9, né? Mais para o final do mês. Eu faço 15 anos, né? Que eu sou psicóloga. Dentro desse tempo, os meus objetivos profissionais, eles foram mudando. E eles foram mudando, quando eles foram mudando, eu precisei ir ajustando. Porque eu não podia ficar no mesmo nível. Porque se eu ficasse no mesmo nível, esses objetivos, eles não poderiam ser maiores. As conquistas não poderiam ser maiores. Porque se a gente está, né, em um objetivo, em um lugar linear, os resultados eles vão ser lineares. Sabe quando a gente fala, fulano é na média? Se a gente for buscar o que significa isso, ser na média é uma pessoa medíocre. E aí você vai dizer, nossa, Angélica, mas medíocre é muito forte, né? Mas é isso que significa, meninas. Estar na média é ser uma pessoa mediana, medíocre. Eu só quero aquilo ali, tá bom. Eu não quero mais. Então, quando você se contenta com isso, você para de querer mais. E quando você para de querer mais, você para de se desenvolver. Porque para eu ter um resultado diferente, eu preciso fazer diferente. Então, dentro desses anos de profissão, eu fui me reinventando, eu fui mudando, eu fui achando de fato aquilo que eu realmente me identificava mais e eu saí do consultório para o que eu faço hoje. Eu acho que hoje, eu tenho absoluta certeza, já passaram milhares de mulheres nesses anos, né? Na minha vida, homens também, das quais as vidas foram transformadas. Se eu estivesse no consultório, isso não seria possível. Porque o atendimento, ele é mais, além de ser individualizado, né? Ele requer um tempo. Então, hoje, a minha satisfação, né? Cada vez que acaba uma turma, eu sempre falo, eu não vou chorar, mas não tem jeito. Termina uma turma, é sempre a mesma coisa. Eu me arrepio cada vez que vocês colocam uma foto lá de antes e depois, porque eu entendo o impacto que isso causa na vida de vocês e na vida como um todo, porque a autoestima elevada, ela faz com que a gente saia do mediano e que a gente queira mais. Então, uma mulher com autoestima elevada, ela faz coisas que com baixa estima ela não faria. Então, meninas, desenvolver a disciplina, não só no contexto, né, do emagrecimento, mas na vida de vocês como um todo, vai fazer com que vocês deem saltos gigantes. Porque vocês não vão esperar, né? Vocês não vão ficar esperando pela motivação. Vocês vão fazer sem motivação mesmo. E aí, 3 fases, vou falar, né? 3 fases de mudança, aonde você pode fazer com que essa disciplina se desenvolva, é bastante importante, porque novamente, como eu falei, nós não nascemos com disciplina, nós precisamos desenvolver. E aí, como que eu vou fazer para desenvolver essa disciplina? A primeira coisa que eu falei para vocês, precisamos ter dentro de um nível de consciência qual é
qual é aquilo que me mostra que eu preciso mudar? O que é que me mostra que eu preciso mudar? Eu sempre trago, né? Como vocês sabem, eu também já estive no sobrepeso, né? E perdi 30 quilos. Por isso que eu desenvolvi o programa para que vocês pudessem ter menos dificuldades do que eu tive, porque todas essas ações das quais eu ensino vocês a executarem, eu desenvolvi e tive que executar sozinha, né? Então aqui vocês têm um atalho. A primeira coisa, meninas, é identificar, então, trazer à consciência aquilo que está me incomodando. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Ver a gordura. Então, se olhar no espelho, ver aquele corpo que você acha que não te pertence, as dificuldades de mobilidade. No meu caso, eu tive uma esteatose hepática, né? Grau 3, que estava muito desenvolvida e que se eu não mudasse, talvez eu não estivesse aqui hoje. Então, a gente precisa, a primeira fase de mudança, entender qual é o primeiro passo para que eu possa fazer isso. E aí, isso aqui é você que vai definir. Eu coloquei alguns exemplos ali do que era o que pegava para mim. Ter consciência de muitas vezes, novamente falando de mim, de entrar num ônibus aqui em São Paulo, eles são, apesar dos ônibus serem um caos, né, e serem muito lotados, quando uma mulher grávida entra no ônibus, enquanto essa mulher não senta, o motorista não sai. Por mais lotado que esteja esse ônibus. Aí ele sempre fala, alguém vai, né, se os lugares já estão ocupados, aqueles reservados, ele fala, né, o cobrador também, alguém vai ceder? Alguém vai ceder? E eu muitas vezes passei por isso. Porque como a minha barriga era muito grande, eu muitas vezes fui confundida, né, com grávida. E aí, muitas vezes, eu sentei. Outras, onde o espírito, digamos assim, estava, a autoestima naquele dia estava melhor, eu ria e dizia, não, deixa pra lá, é gordura. Mas muitas vezes, onde eu estava acabada, eu aceitava sentar para não ter que justificar, porque aquilo era muito pesado, era muito dolorido. Então, o nível de consciência é aquele, meninas, em que você vai fazer para mudar. É aquilo que você precisa visualizar para mudar. Aí depois, você vai entrar para ação. O que é a ação? A ação é aquilo que você visualiza que pode te ajudar nessa mudança. Então, dentro de tudo que você já passou, você fez dieta da sopa, tomou chá, tomou remédio, tomou shake, tudo isso não te deu resultado. Ou até te deu, mas de forma temporária. Quando você parou com isso, você começou a engordar tudo de novo. E hoje você está aqui agindo. Ter escolhido entrar no grupo e fazer o desafio é a ação de vocês nesse momento. Só que a ação, ela precisa ser priorizada. Uma das coisas que eu sempre falo, o fato de você ter entrado no programa não vai fazer com que você emagreça. Esquece. Se você acha que vai entrar no programa e vai encontrar milagre, nem entra. Porque você não vai encontrar milagre, você vai encontrar ferramentas, você vai encontrar um caminho, mas se você não agir, nada vai acontecer. Então, a primeira ação é agir, né, para que haja essa mudança, que é o que vocês fizeram, mas principalmente fazer aquilo que é pedido para que vocês façam. As tarefas, por exemplo, se vocês não fazem as tarefas, vocês não fazem o programa.
Vocês simplesmente fazem aquilo que vocês quiseram fazer, mas não fazem o programa. E aí, em terceiro lugar, vem a disciplina. O que é a disciplina? Disciplina é executar. É você fazer aquilo que precisa ser feito, concordando com isso ou não. Aí, você pode até dizer, nossa, mas a Angélica me pediu para eu assistir um filme, nada a ver. Mas aí, aquelas pessoas que, mesmo pensando que isso é nada a ver, mas vão lá e fazem, depois descobrem que não era nada a ver, que estava dentro do contexto que isso trouxe aprendizado. Agora, aquelas que imaginaram que era nada a ver e não fizeram, continuaram com o resultado anterior. Então, muitas coisas que eu fiz de desenvolvimento foi mesmo sem concordar. Mas eu preciso acreditar que isso que eu vou fazer, mesmo não concordando, ele vai me levar para outro nível. Aí depois nós temos, 4 passos para entender essa disciplina. O primeiro deles é entender se os seus motivos, eles são verdadeiros e ter um motivo claro. Aí eu vou te dar um motivo que não é claro. Eu quero perder peso. Para o teu cérebro não está claro. O teu cérebro ele quer um número. Eu quero perder 20 quilos. Eu quero perder 30 quilos. Ele precisa estar claro. Ou eu quero emagrecer para que eu volte a poder brincar com os meus filhos porque eu não conseguia mais agachar. Objetivo claro. Eu quero fazer porque eu quero curar a minha esteatose hepática. Pontual. Os objetivos, eles podem mudar ao longo do tempo? Podem, mas inicialmente você precisa ter um objetivo claro. Depois, você precisa criar um ambiente que favoreça essa mudança. Uma das coisas que eu falo toda vez que inicio uma turma o grupo é para que vocês possam compartilhar. Porque esse objetivo inicial, ele é o mesmo para todas vocês. Como assim o mesmo, Angélica? Se você acabou de dar vários exemplos. Vocês podem ter, todas querem emagrecer, ponto. O objetivo secundário é para algo, mas todas querem emagrecer. Então, dentro do grupo, você não vai encontrar o dedo no nariz, o apontamento, o julgamento. Lá você vai encontrar apoio. Quando você começa a contar aos 4 ventos que você está fazendo isso, a partir do momento que você faça um mínimo erro, vai vir o apontamento. Então, a gente tem que saber se apoiar com as pessoas certas, aquelas que não vão te julgar, que nesse caso é no grupo. Por isso que eu sempre digo, troquem experiências, quando não tá bom, venham e falam, desabafem, porque ali vocês vão encontrar apoio. Agora, se vocês começam, coloca lá, agora eu vou mudar, a pessoa vai dizer, mas Angélica, quantas vezes você já me disse isso? E aí muitas vezes você fica com raiva da pessoa. Mas meninas, se vocês colocarem isso para um contexto seu, vocês vão ver que é assim mesmo. Se você tem uma amiga que mente para você, e você sabe que essa pessoa mente, quando ela vem e te conta uma verdade, você acredita logo de cara? Lógico que não, porque você está cansado de saber que essa pessoa sempre mente para você. Tem uma pessoa que te pede dinheiro emprestado, mas ela nunca te devolve.
Mas aí lá um momento ela refletiu na vida dela e ela pensou, poxa, eu sou muito sacana porque eu sempre peço dinheiro emprestado para a Angélica, ela acredita em mim e eu não devolvo. Eu preciso mudar isso. Mas isso está dentro dela. E aí ela vem e me pede de novo. Eu decidi que não vou mais emprestar. E ela me pede de novo. E aí ela diz, mas Angélica, dessa vez é para valer. Você vai acreditar? Não. Porque isso é do ser humano. Então, quando a gente erra muito em determinada área, isso é natural que aconteça. Então, você precisa procurar a rede de apoio, aonde as pessoas estejam ligadas com você num mesmo objetivo, porque aí lá você vai ter a ajuda. Quando você errar, você vai escutar algo para você refletir o seu erro, mas ninguém vai te apontar o dedo. E isso é muito importante no teu objetivo. Depois, o 3, faça um planejamento efetivo. Quando você quer, meninas, fazer uma mudança de fato, algo maior, o que você vai fazer? Você vive na música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não! Você faz planejamento para que isso possa ocorrer. Quando você tem marido, filho, cachorro, você trabalha fora ou trabalha em casa, mas você precisa se organizar para que isso tudo flua. O que você faz? Um planejamento, mesmo que isso seja mental, você faz. Para que você possa se priorizar e priorizar o teu processo, você precisa de planejamento. Dentro do programa, né, antes mesmo, aqueles 3 dias que vocês recebem de bônus antes, eu mostro para vocês como vocês podem se organizar na questão da alimentação. Se vocês não se organizarem, vocês já estão fadadas ao fracasso. Porque quem não se planeja come coisas que não é para comer porque chegou em casa morta de cansada, porque ainda tem que botar a roupa para lavar, porque ainda tem que ajudar filho a fazer lição. Sem planejamento, vocês não chegam a lugar nenhum. E o último, o 4, é aprenda com os seus erros. Continue caminhando e, se precisar, levante e recomece. O grande erro no emagrecimento é você ter pressa. Você demorou anos, meses para ganhar todo o peso que você tem até hoje, mas você quer emagrecer 1-2 quilos por semana. Se não for assim, não tá bom. Você não engordou 1 quilo, nem 2 por semana, porque senão hoje vocês estariam pesando 300 quilos. O emagrecimento, ele não é linear. Se vocês já viram um eletro, deixa eu ver se eu acho uma caneta aqui. Se vocês já viram um eletrocardiograma, vocês vão perceber que o eletro, ele não é uma linha reta. Ele é assim, ó. Vai para cima, vai para baixo, reto, para cima, para baixo, reto. Por quê? Porque são as oscilações que acontecem. No emagrecimento é assim também. Se vocês quiserem um emagrecimento linear, vocês vão desistir no 2º mês, porque isso não existe com ninguém, gente. Uma semana você pode perder 3 quilos, na outra você pode perder nada. Porque isso é completamente normal, nós somos seres humanos, nós não somos uma máquina onde a gente aperta aqui e põe menos 30 e vai baixando. Se fosse tão fácil assim, nós não teríamos uma epidemia global, mundial de obesidade. Hoje em dia, meus amores, a obesidade, ela está alcançando níveis que é difícil até de calcular. Hoje nós temos, né, não só adultos, mas crianças obesas. E cada dia esse número vai aumentando. Pessoas com diabetes, pessoas com pressão alta. Então trata-se de saúde em primeiro lugar.
O emagrecimento de vocês é saúde. Eu sei que tem uma bandeira, né? Algumas pessoas levantando a bandeira de que ser gorda não tem problema nenhum. Se você se aceita desse jeito, ok, mas entenda que você está doente. Obesidade é uma doença e não sou eu que estou dizendo. Tá lá. Foi determinado, né, pela Organização Mundial de Saúde que obesidade é doença, porque ela causa muitas outras em secundário. Dentro de toda a nossa pandemia do Covid, qual era o nível de pessoas que estavam dentro das mais afetadas? Pessoas com diabetes, pessoas obesas. Então percebam que não tem nada a ver com aceitação. Eu mesmo não tenho um corpo magérrimo, porque eu não me identifico com isso. Não tenho nada contra com quem se identifique, com quem goste e que busque por esse objetivo. Eu sempre quis o meu emagrecimento e estar saudável. Agora a gente precisa entender, e aí muitas pessoas vão dizer, mas tem a fulana lá que levanta essa bandeira e que faz dança e que faz isso, que faz aquilo. Gente, nem todo fumante tem câncer. Mas um dia a conta vai chegar. E querendo ou não, a obesidade, ela é uma doença. Depois de falar tudo isso, entender a disciplina e desenvolver ela é ter rotina. O que é ter rotina? Rotina é criar hábito. Quando eu era criança, a minha mãe me ensinou a escovar os dentes. Por muitos dias ela ficou me cobrando, até por mês, que eu tinha que escovar os dentes. Quando isso virou hábito na minha vida, rotina, isso se tornou automático. Hoje, quando eu levanto da cama, a primeira coisa que eu faço é ir no banheiro. Eu não preciso ficar pensando. As pessoas que já tiraram carteira de motorista sabem muito bem e entendem muito bem esse exemplo. Quando você iniciou, o professor dizia: você precisa pôr o cinto de segurança, agora você vai ligar o carro, precisa segurar a embreagem, vai acelerando devagarzinho e tirando o pé da embreagem, até que dava aquele soco, porque você tirava o pé da embreagem antes do que era necessário. Isso foi uma aprendizagem. Hoje, você que tem carteira de motorista, você entra no carro e pensa: nossa, agora eu tenho, que ligar, botar o pé. Não, gente, é automático. Você põe a chave na ignição e sai. Você não precisa ficar pensando que agora eu tenho que sair em primeira e aí eu já preciso colocar uma segunda. Mas será que é hora de pôr uma terceira? Entende? O teu cérebro, ele já automatizou isso tudo. Então, tem uma porcentagem do nosso dia a dia que é automático. E eu vou dar um exemplo para vocês que é muito forte e que a gente entra no julgamento, e agora eu não quero entrar no julgamento, eu quero apenas fazer com que vocês reflitam. Quantos pais, infelizmente, já deixaram os seus filhos dentro do carro e essas crianças acabaram morrendo dentro do carro? Eu não quero entrar no mérito, tá, meninas, de que isso é horrível. Óbvio que é. Mas a grande maioria que fez isso é porque estava no automático e saiu da sua rotina. Porque, por exemplo, era a mãe que levava todos os dias na creche. Então, a mãe estava adaptada a isso. Saía de casa, levava a criança na creche, deixava e ia trabalhar. O dia que o pai fez isso, não estava na rotina dele.
E como a gente vive em situações muito atribuladas e cheias de coisas na cabeça para pensar, a pessoa entra no automático e vai direto para o trabalho, esquece que deveria, essa criança dormiu e ele esquece que deveria ter passado na creche. Novamente, eu não estou entrando no mérito do acontecimento. É cruel? É cruel. Mas, infelizmente, isso é bem comum de acontecer por conta da rotina. Então, meninas, para o emagrecimento, você precisa criar uma rotina. Se você comer saudável uma vez por semana, isso nunca vai tornar rotina na tua vida. Se você fizer atividade física uma vez por semana, isso nunca vai tornar rotina na tua vida. Porque rotina é diária. Aí depois que você cria uma rotina, você precisa cumprir ordens. Mas que ordens, Angélica? As ordens que você deu para você mesma. Quando você iniciou o teu processo. Você disse que você ia fazer isso, 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 isso. Agora você precisa cumprir aquilo que você determinou para fazer. Cada vez que você não cumpre com isso, é como se houvesse um retrocesso. E você dissesse, mais uma vez eu fracassei. Aí depois é ter guardiões. O que é guardiões? Aí eu pus o exemplo ali do grupo. São pessoas que estão no mesmo objetivo que você, para que possam te auxiliar. Aí eu vou dar alguns exemplos. Pessoas, né, que são alcoólicas. Quando elas conseguem fazer o seu tratamento concomitante com grupos, é muito mais fácil para ela, porque ela consegue enxergar que existem outras pessoas com a mesma dificuldade dela. Com todas as pessoas que conseguem ter esse apoio, que é como se fosse uma rede de apoio, o desenvolvimento é maior. Todos os grupos aonde a interação ela é boa, o resultado dos membros são maiores. Os grupos aonde não existe partilha, aonde as pessoas falam muito pouco ou só compartilham os pratos, mas não compartilham as suas rotinas, ele é muito menor. Depois, crie alavancas de dor e prazer. O que é isso? Alavanca de dor e prazer. Eu não sei se vocês já viram alguns estudos nesse sentido, mas eu vou falar de um deles, tá? Um deles foi feito já foi feito com animais e já foi feito com pessoas, diferentes estudos. Eu vou falar o que foi feito com crianças, tá? As crianças foram colocadas em um ambiente onde elas receberam doces, tá? Todas elas receberam a mesma quantidade. E qual a informação que foi passada para elas nesse momento? Você tá ganhando isso aqui, mas eu vou em um determinado lugar, vou demorar um tempinho para voltar e você não pode comer. Se você comer, tudo bem. Mas se você não comer, você vai ganhar o dobro do que tem aqui. Então, ao invés de você ganhar esse pratinho, você vai ganhar 2. E aí, eles deixaram as crianças sozinhas, fizeram a mesma proposta para todas elas, mas não deixaram elas todas juntas. Foi feito individual para que não tivesse interferência uma da outra, tá? E aí, algumas comeram, outras esperaram. Eles fizeram esse estudo inicial e acompanharam essas crianças até a vida adulta delas. E aí, as crianças que não aguentaram esperar
para ter a recompensa depois, foram as crianças que se tornaram adultos que tinham fracassos maiores, que não eram bem-sucedidos em seus trabalhos e muitos ainda, inclusive, tinham partido para o mundo das drogas, para lugares ruins, digamos assim. As crianças que esperaram o adulto voltar e que ganharam essa recompensa, todos, absolutamente todos, que foram acompanhados dentro da sua vida, e assim, gente, não houve interferência, eles não sabiam que estavam sendo acompanhados, tá? Eram pessoas muito bem-sucedidas, eram pessoas que tinham constituído família, que tinham prosperado. Aí você vai dizer, nossa, Angélica, mas que coincidência. Não, não é uma coincidência, gente. É o simples fato de desenvolver a disciplina desde pequeno, para você ter alavancas positivas na tua vida. Então, aquele que soube esperar, ele sabia que tinha algo maior por vir. E ele fez isso a vida toda. Ele sempre deu o seu melhor. Quando a gente fala em criar alavancas de dor e de prazer, trazendo para este contexto, a alavanca de dor, nesse exemplo que eu trouxe, é ter que esperar. Mas aquele que passou pela espera, que teve a dor, entre aspas, teve a sua recompensa depois. Qual foi a sua recompensa depois? Ganhar dobrado. Aquele que não esperou, ele ficou com o quê? Só com a alavanca de dor. Ele comeu aquilo ali naquele momento, mas ele não teve nada depois. Então ele ficou fixado aonde? Na dor. Por isso, muitas pessoas comem compulsivamente, porque elas querem se recompensar por essa dor. Ou o descontrole, né? O prazer imediato. Eu quero agora. Eu não consigo esperar um prazer futuro. Eu preciso ter agora. E aí você pode desenvolver isso para você. Eu sempre mostro, né? Hoje eu não trouxe aqui, mas eu sempre mostro. Eu fiz uma imersão, né? Onde a gente ganha uma pulseirinha que é tipo um elásticozinho. Acho que eu não tenho nenhuma aqui. E aí, essa pulseirinha, meninas, ela serve como alavanca de dor, tá? Eu achei que eu tinha colocado aqui, mas não coloquei não. Mas ela é uma pulseirinha, sabe, tipo elásticozinho de dinheiro? Ela é tipo isso, só que ela é um pouquinho mais grossa. Então, toda vez que eu me impulsiono para fazer algo do qual eu não posso fazer, aí, por exemplo, eu me propus essa semana que eu não vou comer chocolate, mesmo que esse chocolate seja 70%. Toda vez que isso vier à minha mente, eu vou causar dor. Como que eu vou causar dor? Eu vou puxar esse elásticozinho, tá? Mas não é para puxar levinho, é para puxar mesmo, tá? E aí, o teu cérebro vai entender que toda vez que ele pensa nisso, ele recebe algo ruim. Uma punição, digamos assim. Então, ele vai, ao longo do tempo, ele vai entendendo que ele não precisa pensar nisso. E aí, qual é a recompensa? É que se você se determinou que você ficaria uma semana sem o chocolate, você usou as alavancas de dor e no final você cumpriu, você pode se recompensar com isso. E aí você pode, por exemplo, fazer, sei lá, agora eu vou comer o chocolate, ou eu vou comer uma coisa diferente, ou eu vou sair com uma amiga. Se recompensar pelaquilo que você fez.
Eu me propus ir na academia de segunda a sábado. Eu sempre falho. Se nessa semana eu for, eu vou comprar um perfume para mim. Aí você começa a trabalhar a tua mentalidade. Óbvio que não precisa, né, meninas, fazer isso toda vez. Eu estou falando em um nível onde você precisa desenvolver essa disciplina. E aí, dentro desse exemplo que eu dei para vocês das crianças, esse último tópico, abrir mão de um prazer imediato por um prazer futuro. Eu vou abrir mão hoje desse brigadeiro, porque eu tenho meu objetivo claro, eu quero emagrecer 30 quilos e eu quero muito entrar naquele vestido maravilhoso que eu nunca consegui. Eu, Angélica, eu olhava, sempre achei lindo o macacão, mas eu ficava um tribufu de macacão. Ficava mesmo. E aí, esse era um dos sonhos. Um dos meus sonhos. Cada um tem o seu. Então, toda vez que eu pensava em desistir, eu pensava naquele meu sonho. Que não era de agora, ele era futuro. Então, deixar de se compensar, né, de se recompensar hoje, de sentir esse prazer hoje, imediato, para sentir um prazer futuro. Mas como que eu vou fazer isso, Angélica? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas quando a gente tá bem, toda animada, a gente está geralmente com a nossa dopamina em alta. Eu sempre brinco com as meninas, né, que final de desafio a minha dopamina sempre fica em alta. Eu me arrepio todo o tempo que as meninas estão compartilhando, né, as suas fotos. Então, você precisa gerar essa dopamina dentro de você. Geralmente, quando eu acordo, eu olho no espelho e quem me conhece intimamente sabe do quanto eu detesto acordar cedo. E eu acordo cedo para ir na academia, porque é o horário que eu posso. Então, às 5:30 da manhã é o horário que eu posso ir para a academia. Se eu não for nesse horário, eu não consigo encaixar em outro. Então, quem me conhece sabe o quanto essa rotina é difícil para mim. Mas, como adulta que sou, eu tenho um objetivo claro e isso já está traçado. Isso não é negociável. E aí, eu faço porque estou motivada? Eu faço porque gosto? Não, eu faço porque eu tenho disciplina. Se eu não desenvolver a disciplina, eu vou ficar esperando pelo dia que eu venha gostar de fazer musculação. Isso não vai vir nunca. Então, gerar dopamina, ao contrário, é comemorar. E aí eu vou dar um exemplo. Quando você vai naquela festinha que tinha o brigadeiro, o salgadinho, e você optou, porque nós podemos no nosso processo abrir exceções, vocês vão aprender isso ao longo do caminho. Ter equilíbrio e abrir exceções. Mas abrir exceções quando? Quando a minha mãe diz, esse bolo eu fiz para você, come. Ou a pessoa diz, eu quero muito que você coma. São ações de fora, não são minhas. Vocês vão ter trabalhado a mentalidade de vocês o dia que vocês conseguirem escolher. Como assim escolher? Escolher se hoje eu vou no aniversário e não vou comer, porque essa é uma escolha minha, eu escolhi. E aí, quando eu faço essa escolha, eu comemoro, e comemoro mesmo, meninas. A gente precisa movimentar o corpo. Toda segunda-feira, quando vocês trazem, né, as medidas, e eu falo para vocês, chega de mimimi, não façam mimimi, é justamente isso, porque vocês estão fazendo o contrário daquilo que é para fazer. Se você perdeu 300 gramas, vibre porque perdeu 300 gramas. Se você não perdeu nada, vibre da mesma forma. Porque você vai estar mostrando que você é muito mais que um número.
e que as coisas são possíveis de acontecer. Agora, quem fica se vitimizando o tempo todo, e aí quando vocês me perguntam assim, Angélica, mas é que daí o amigo oferece, e o fulano diz que eu tenho que comer só um pedacinho, e porque não sei o quê, e eu me sinto mal. Quando você se sente mal, você transfere isso para o outro. E aí ele fica te oferecendo incessantemente porque ele percebe que você não está feliz com a tua mudança, você está triste. A partir do momento que você convencer a pessoa de que isso é uma mudança real, de que isso é algo que você quer fazer e que não é imposto, ele para de te oferecer. Porque ele entende que isso é legítimo. Quando algo é legítimo, é muito mais fácil de ser implantado. Então, aprendam a comemorar as pequenas vitórias, comemorar aquilo que vocês fazem, tá? Aqui tá errado, tem um R a mais, mas pessoas de sucesso desenvolveram a disciplina. Elas não nasceram com disciplina. As pessoas bem-sucedidas, das quais vocês veem o tempo todo por aí, que vocês admiram, que vocês dizem, nossa, como aquela pessoa é próspera, nossa, como que ela consegue, né, fazer diferente, como que ela é diferente, são pessoas que desenvolveram a disciplina. Não são pessoas que nasceram com disciplina, não são pessoas que foram assim sempre. Elas só são assim porque elas aprenderam a desenvolver a disciplina. E vocês também podem. Basta que isso seja algo, né, do qual você queira. Se você não quiser, né, desenvolver essa disciplina, de fato, ela não irá acontecer. Ela só irá acontecer se você quiser. É algo fácil? Não, meninas, não é algo fácil. Não é algo que nós aprendemos do dia para a noite. É algo que precisa ser desenvolvido. Eu não fui sempre disciplinada. Muitas vezes não. Na maioria do tempo eu fui uma pessoa completamente indisciplinada. Porque se eu fosse disciplinada, eu não teria chegado aonde eu cheguei. No nível de gordura que eu cheguei. Porque eu não me enxergava dessa forma. Então, com vocês não vai ser diferente. Enquanto vocês não entenderem que isso é algo que depende de vocês, que vocês precisam desenvolver isso, infelizmente vocês não vão chegar a lugar nenhum. Porque dentro do programa, uma das coisas que eu falo o tempo todo para vocês, que o que é parte fundamental para que vocês sejam magra para a vida e não magra agora, é que vocês desenvolvam a parte emocional. Engordar é comportamental. Perder o controle sobre a comida é comportamental. Então, se eu não trabalhar as minhas emoções, se eu não trabalhar tudo isso, vai chegar um momento em que eu vou desistir. E aí, o que está mais presente na vida de vocês, o que deveria estar mais presente é a paciência. Todas as pessoas que têm pressa no seu processo são aquelas pessoas, infelizmente, que vão desistir mais rapidamente. Por que elas vão desistir mais rapidamente? Justamente por conta da pressa. Porque as expectativas que elas colocaram no processo de emagrecimento delas é muito alto. E aí, como isso é muito alto,
eu espero, aí as minhas 300 gramas não são aquilo que eu queria. Eu queria mais. E aí você tá sempre querendo mais, sempre querendo mais, sempre querendo mais. E nada te basta. E aí quando nada te basta, você desiste. Aí agora, meninas, eu quero propor, tá? Uma reflexão para que a gente possa fechar essa nossa live. Eu vou passar agora um vídeo aqui para vocês, que eu acho que ele reflete muito esse momento. Ele é um vídeo que faz com que a gente pense e repense as nossas atitudes. E então, nesse momento, você pode ficar à vontade para largar o teu celular, deixar ele na frente para que você possa apenas escutar e também visualizar, ou se você quiser fechar os teus olhos e apenas escutar, mas escute esse vídeo até o final e talvez a motivação que faltava para que você continuasse ou desse um passo maior tá aqui, tá bom? E aí ao final do vídeo eu volto. Vou ficar só aqui no cantinho, mas prestem atenção no vídeo. O que eu tenho feito ao longo da minha vida? Eu tenho sido obsessivo por uma pergunta. Por que que algumas pessoas têm vidas incríveis, enquanto outras pessoas têm vidas miseráveis? E não é miserável com relação a dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro. Existem pessoas ricas muito pobres, e existem pessoas pobres muito ricas. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Sucesso é uma decisão. Sucesso não é algo que acontece com você assim, né? Tive sucesso. Não é assim que funciona. Sucesso, você decide ter sucesso. Você decide todo dia, quando você acorda mais cedo para estudar. Você decide a cada minuto. E agora você está decidindo. Você decide quando você monitora as suas emoções e você percebe que você está com medo, mas você vai com medo mesmo. É assim que você decide. Você decide ter sucesso a cada minuto da sua vida. Como fazer isso? A grande pergunta é essa, né? Como? Porque é muito fácil você saber que eu decidi ter sucesso, eu quero ter sucesso. Será que você quer mesmo? A primeira coisa para você sair do buraco é parar de cavar. Você vai ser senhor da sua vida. Você não vai deixar que ninguém nunca mais fale que você não é capaz. Você não vai deixar que ninguém nunca mais fale que você está indo no caminho errado. Porque você sabe que você está no caminho certo. Caramba, algumas pessoas, elas parecem que elas passeiam na vida de uma maneira elegante. Elas passeiam pela vida. Você olha e fala, nossa, as coisas dão certo para essa pessoa. E por que para mim as coisas não dão certo? Pergunta errada, né? Por que para mim as coisas não dão certo? Por que a minha vida é tão difícil? Pergunta errada. Porque o teu cérebro vai dar um jeito de dar uma resposta para você. Então são dois círculos. Isso é a tua maestria de vida. Você tem que ser maestro da sua vida e não prisioneiro dela. Se você não é maestro das suas próprias emoções, você é prisioneiro delas. E como assim? Você recebe um não e aquilo acaba com a sua semana. E aí você fala, eu não dou para esse negócio mesmo. Não dá, isso não vai dar certo não. Aquilo acaba com a sua semana. E não tem nada a ver o seu, ou não deveria pelo menos, o seu estado emocional com o que acontece do lado de fora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que acontece do lado de fora com você é apenas o mundo te dando oportunidades para você crescer. Cada desafio é um crescimento. A partir do momento que você tem maestria emocional, mas não tem maestria estratégica, não tem estratégia para chegar aos seus objetivos, você lida muito bem com os fracassos, você lida muito bem com as derrotas, com os desafios, mas você não chega lá.
Você não chega lá, você patina na vida. Ao passo que se você tem maestria estratégica, você é muito bom em chegar lá, mas você não lida bem com as suas emoções. Você explode e cai. E por que você cai? Por sua causa. Você é o responsável. Você cai porque você não consegue lidar com o sucesso, por exemplo. Você cai porque você tem medos. Você cai porque você tem uma crença que você não merece isso. E tudo isso está no campo da maestria emocional. Quando você é maestro das suas emoções e você é maestro estrategicamente da sua vida, você chega onde você quiser. A sua mente, ela absorve o mundo pelos seus sentidos. Você tem 5 sentidos. A sua mente absorve o mundo. E por isso, você acaba se confundindo com ela. Quer dizer, você vê o mundo e você fala, isso é o mundo. Você se vê e fala, isso sou eu. Mas você não é aquilo que você vê no espelho. Você é muito maior do que isso. Ou seja, uma coisa importante para você perceber é que você não é a sua mente. Você não é a sua mente. O medo, a culpa, o orgulho, a inveja e todos aqueles sentimentos que derrubam você estão na sua mente, não dentro de você. Você não é a sua mente. Você é algo que está acima dela. E quando você sente medo, você tem que olhar para a sua mente e pensar o seguinte: bom, isso não sou eu, isso é a minha mente. Eu sou maior do que isso. Eu venço esse medo. Eu venço essa culpa. Eu venço essa percepção de que eu sou incapaz. Eu sou muito maior do que isso. E aí você vai entender que sucesso é uma decisão mesmo, e você vai se agarrar nesse sentimento, e você vai trazer esse sentimento sempre que você precisar, quando você estiver fraco. Porque quando você está fraco, a mediocridade, ela tende a se apoderar de você. E quando ela se apodera de você, quando ela começa a tomar conta de você, você está negando a promessa que você fez para você mesmo, que foi de ter sucesso, de chegar onde você quer. A sua filosofia de vida, aquilo que você acha sobre o que é a vida, define o teu padrão de decisões. Se você acha que a vida é uma luta, você vai desconfiar das pessoas. Eles querem me passar a perna, existe sempre uma segunda intenção. Se você acha que a vida é um mar de oportunidades, você está sempre se abrindo para conhecer pessoas novas, para entrar em novas oportunidades, porque a vida é um mar de oportunidades, a vida é incrível. Quando você tem uma estratégia clara, essa estratégia vem da sua filosofia de vida. A estratégia da luta vem da filosofia de vida da luta, da guerra. A estratégia do jogo, eu vou apostar em várias coisas para ver o que dá certo, vem da filosofia do jogo. A estratégia de vou conhecer a maior quantidade possível de pessoas, porque eu sei que a vida é um mar de oportunidades, vem da filosofia de que a vida de fato é incrível. Percebem isso? O que eu quero que vocês entendam agora, o que está passando aí dentro da mente de vocês, é que talvez você esteja com a filosofia de vida inadequada para onde você quer chegar. Quais são os seus medos? Quais são os seus medos? Tem gente que fala, não tenho medo de nada. Mas é mesmo? Será mesmo? Tem gente que tem medo até de ter medo, né? Eu quero que você pense nisso. Porque são esses medos que estão segurando você. São esses medos que estão fazendo com que você não avance. O medo de não ser bom o suficiente. O medo das pessoas não amarem você. O medo de você decepcionar sua família, os seus filhos, os seus pais, seu marido, sua esposa. O medo de dar errado. O medo de que, será que esse é o caminho certo? Esses medos estão aí dentro de cada um de vocês. O que você tem que fazer é extirpar
esse medo a fórceps daí de dentro. Você tem que tirar ele daí de dentro. Porque enquanto você viver no medo, você não avança. Você não caminha para frente. E isso impede a tua promessa de ter sucesso. Você tem que construir. Se você vai virar uma noite, você tem que construir o teu futuro naquela noite. Se você vai virar um fim de semana, você tem que construir o teu futuro naquele fim de semana. Ou pelo menos um pedacinho dele. Se você vai ler um livro, você tem que ler um livro que vai construir o teu futuro. Eu fiz isso. Em algum momento eu percebi que eu tinha que aumentar a minha eficiência. Se alguém chega para mim e fala, eu acho que você não vai conseguir fazer isso que você quer, eu agradeço e me afasto. Porque eu tenho que proteger o meu estado emocional como se ele fosse meu filho, o meu bebê, o meu estado emocional. Porque a emoção, guarda isso, a emoção, ela é combustível da ação. Quando você tem a emoção errada, inadequada para um determinado momento, você age errado naquele momento. Quando você tem uma emoção boa, um estado emocional bom, poderoso, empoderador para uma determinada situação, você age da maneira adequada. Porque você vai encontrar muitos desafios na sua jornada. Você já encontra. Só que cada desafio significa que você está crescendo. Ninguém encontra desafio parado. Quando você vai expandindo o seu domínio sobre o mundo, você esbarra em algumas coisas. Você tem que resolver aquilo para continuar expandindo. Desafio é bom. Chama de problema, chama de desafio, eu chamo de desafio. Desafio é bom, porque o desafio é que mostra, é um indicador de que você está crescendo. Isso é o desafio. Eu estou crescendo, é por isso que eu estou encontrando resistência. Ninguém encontra resistência se não está crescendo. Você só encontra se você está crescendo. Resistência significa crescimento. Desafio é bom. Desafio é bom. E eu tenho certeza que cada um aqui também lutou muito. E você tem que honrar a tua história. Você tem que honrar a sua história. Você tem que honrar a luta que você teve para sentar nessa cadeira aí. Não interessa o que se passou. Interessa que você honra a sua história e sabe que você pode chegar muito mais longe. Então, meninas, retornando aqui, né? Depois desse vídeo, eu repito muito, né? Esse vídeo porque eu acho ele maravilhoso. Eu acho que ele traz, né, muitos elementos dos quais muitas vezes a gente não para pensar, porque a gente vive no automático. E para a gente criar novas rotinas e criar uma disciplina, a gente precisa racionalizar. Então eu sempre falo, né, quando acontecem dificuldades na vida de vocês, vocês precisam parar para pensar. Porque quando vocês agem por impulso, infelizmente as coisas tendem a dar errado. Então, quando eu chego em casa, que eu tô cansada e eu quero, né, comer algo prático e que não tá ali na minha composição, o que não deveria, né, estar, é muito mais fácil eu simplesmente não racionalizar e não parar para pensar mesmo, tá? É simplesmente fazer. Então, quando vocês aprenderem a parar, respirar e dizer, será que isso compensa? Será que esse prazer momentâneo vai me trazer ganhos? Porque geralmente o que acontece quando eu opto por prazer momentâneo? Eu tenho aquele sentimento momentâneo, mas
logo em seguida, quando esse prazer passa, eu racionalizo. E aí eu fico triste porque mais uma vez eu fracassei, eu fico triste porque mais uma vez eu me deixei levar. Então entendam que, geralmente, quando você não racionaliza, você encontra 2 problemas a serem resolvidos. Primeiro, o fato de você ter cedido, e aí talvez isso tenha consequências para você. E o segundo, que você vai ter que novamente buscar forças para encontrar a disciplina necessária. Então, meninas, novamente eu digo, fácil não é, não vai ser da noite para o dia, mas é possível. Tudo aquilo que é uma escolha nossa, torna-se possível, tá bom? Então eu queria deixar, esse recado para vocês. Espero que isso possa ter ajudado, pelo menos clareado um pouco a mentalidade de vocês, e obviamente nós vamos trabalhar muito mais sobre isso. É apenas o começo, tá bom? Deus abençoe e tenha uma ótima noite.